Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre mitologia, mas não é qualquer mitologia. Vamos falar sobre a mitologia de Jesus. Não mais como um fato histórico, narrado pelos discípulos, mas vamos começar a olhar ele com uma simbologia, de uma forma arquetípica, como um mito. E isso é importante entender porque toda a história é uma mitologia. Por quê? Porque ela é contada através de um ponto de vista específico. Quando a gente olha as histórias, por exemplo, narradas de guerras, cada uma vai ter um ponto de vista específico que você quer expressar para aquele povo. Seja expressar uma população, né, uma sociedade heróica, ou de para temer, trazer temeridade àquelas pessoas. Então, dependendo do ponto de vista, a história ela vai ser narrada de uma forma específica. Então, ali tem fatos reais, mas você traz um pouco do viés, né, da interpretação que você quer manifestar ali naquele momento, da forma como você também entendeu a história. Então, tudo ali é o que? É um mito. Então, não dá para você trazer 100% aquilo à realidade. Então, é importante a gente começar a absorver tudo de uma forma arquetípica, de uma forma mitológica, para que a gente consiga ali não mais trazer somente os fatos, desapegar os fatos e começar a trazer as percepções, as sensações, o que aquilo transmite, o que a gente interpreta de tudo aquilo. E dentro da história de Jesus, que foi ali narrada pelos apóstolos, tem muita mitologia, tem muitos mitos, tem muitos arquétipos, simbologias que a gente pode trazer para nós mesmos. E eu queria passar para vocês um pouco disso, para que a gente possa começar a trabalhar essa mitologia dentro de nós. Para que a gente possa também compreender, através da vida de Jesus, um pouco da nossa vida. Então, quando a gente, por exemplo, dentro da passagem da bíblica, a gente vê uma situação muito interessante, que sempre me chamou a atenção. Que Jesus, dentro do deserto, ele foi lá e amaldiçoou uma figueira. E aquilo sempre me chamou a atenção. Por quê? Que tipo de pessoa amaldiçoou uma figueira que não estava em tempo de dar fruto? A forma como ela foi narrada para dar mais foco sobre o que acontece com a figueira. A figueira morre, então aquilo chama atenção. Mas olhe um pouquinho mais além. Ninguém faz isso quando está bem. Ninguém amaldiçoou uma árvore que não está no tempo de dar fruto. Então tem algo acontecendo com Jesus naquele momento. E ele expressa aquilo com a árvore, com a figueira. E os apóstolos não se dão conta. Porque o que chama atenção neles é a divindade de Jesus. E esquece do humano. Esquece que tem algo passando ali com ele. E eles não se dão conta. Você imagina como isso é torturante para as pessoas, para ele, para Jesus? De olhar, ele acabou de fazer algo que não é algo bom, ninguém percebe isso. Ele está amargurado, ninguém se dá conta. Como é que você se sentiria nesse caso, nessa situação? Ele não está bem, tem algo acontecendo internamente. Ele está passando por algum caos interno. E logo na sequência mostra outra situação, de quando ele começa a gritar, a brigar com os ambulantes que estão ali em frente ao templo, à sinagoga. Porque ali é um lugar para rezar e as pessoas ali estão vendendo tudo enquanto, sacrificando. Só que imagina, quantas vezes não já deve ter passado pelos templos, visto aquilo e nunca falou nada.
Porque naquele momento ele se incomoda e antes não. Mais uma vez, se você está bem, está feliz, aquilo não te incomoda. Ele estava incomodado. E não era com os ambulantes, era algo muito maior. São duas cenas que mostram que Jesus estava incomodado, ele estava passando por algo interno. Ele está mostrando ali na Bíblia, através desses fatos, que tem algo que ele não estava conseguindo digerir, que ele não estava conseguindo entender. E você imagina, passaram-se mais de 2000 anos. A gente precisou de todo esse tempo para começar a entender um pouco sobre o que Jesus falava naquela época. A gente precisou trazer ciências, química, física quântica, física mecânica, biologia, um pouco de teosofia, começar a trazer as doutrinas orientais para o Ocidente, para que a gente fale, opa, essas doutrinas aqui do Oriente, que já existe há milênios, era o que Jesus falava? E só está vindo, depois de muito tempo, a gente começou a ter acesso a isso. Então ali mostra o quê? Jesus tinha um nível muito alto, ele precisou trazer de uma forma mais simples que ele conseguiu enxergar o que ele sabia. Então ele começou a contar através de parábolas. Só que as pessoas mesmo assim não conseguiam entender. E nem os discípulos conseguiam entender tudo o que ele estava informando. Porque precisavam de bagagem. E ele não imagina o sofrimento dele de tentar passar o conhecimento, tudo que ele estava sentindo, essa expansão de consciência que é algo sensacional, é algo indescritível. Mas não adianta contar, a pessoa precisa sentir, a pessoa precisa vivenciar. E ele não estava conseguindo passar isso para as pessoas não estavam conseguindo ir além. E ele estava passando por essa inquietude ali naquele momento. E isso fica muito claro em outra passagem dentro do processo de Calvário dele, quando ele olha e fala: Pai, perdoe estas pessoas, eles não sabem o que fazem. Ali, ele percebe finalmente: as pessoas ainda não estão preparadas para ouvir o que ele tem a falar. Vão precisar de mais tempo, eles ainda não sabem o que estão fazendo. Eles estavam ainda muito embrutecidos, fechados para o mundo. Eles não estavam preparados para sentir todo aquele amor de Jesus, toda aquela compaixão. E ali ele entende todo aquele processo de caos interno dele. Ele precisou passar por todo esse processo também externo de experienciação para finalmente se abrir e compreender e trazer a sabedoria interna que ele precisava. E ali na Bíblia mostra muito, independente de for fato ou não, vamos voltar para a mitologia. O que acontece? Ele morre, vamos pensar figurativamente. Ele morre para depois renascer. E é o que aconteceu, é o que acontece. Toda vez que você muda, tem insights, tem sabedorias, você muda. Porque aquilo, às vezes, que te incomodava, que estava trazendo sofrimento para a sua vida, você consegue transmutar e mudar a sua vida. Quantas vezes já aconteceu com cada um de nós, em N situações, que a gente estava em sofrimento, às vezes foi alguém que disse algo, uma situação que aconteceu que fez a gente sair daquele ciclo vicioso. Então, Jesus precisou passar por isso. Precisou passar por esse caos interno e ao seu submundo para emergir com uma sabedoria que ele precisava para finalmente se iluminar. Ali mostra perfeitamente o seu processo de iluminação.
Ele precisou passar por tudo isso para entender que o processo de compaixão também é um processo de você entender o outro, entender que o processo é individual e você respeitar o outro por isso. E ele teve esse respeito. Por isso que ele fala: eles não sabem o que eles fazem, perdoe eles. Eu perdoei, porque eu entendi, cada um tem o seu tempo e não é o tempo deles. Isso é uma coisa muito difícil da gente entender. Jesus precisou passar por todo esse processo de caos para conseguir compreender todos os fatos, todas as situações e finalmente evoluir. E é ali, toda essa narrativa, em toda essa mitologia, ela mostra muito essa relação humana de Jesus com nós mesmos. Quantas vezes a gente não passa por sofrimentos, por processos dolorosos, e a gente precisa passar por experiências. Você imagina como deve ter sido doloroso para ele saber que ele passaria, porque ele sabia, já mostrou na Bíblia, ele sabia que ele ia passar por processos dificílimos. E ele precisou aceitar que ele ia passar por esses processos karmáticos. Que olha só, ação e reação. Lembra? Ele amaldiçoou uma figueira. Você acha que isso não ia voltar para ele? Ia voltar também para um aprendizado, porque ele precisava finalmente descansar, porque é um sacrifício também. Você imagina, uma pessoa que sabia demais, sabia muito, é um sacrifício você ter que parar para passar esse conteúdo, tudo que ele sabe para as outras pessoas. E vivenciar todo esse processo de karma e dharma, essa balança. Porque fazia parte do processo dele passar esse conhecimento, que é uma das coisas mais bonitas que se tem, mas ao mesmo tempo é muito duro. Receber críticas, te chamarem de louco. Ele passou por tudo isso. Então ele passou por muitos sofrimentos, mas porque ele tinha essa missão. E ele aceitou. Ele aceitou cada desafio que ele tinha, cada experiência, porque ele sabia que cada experiência ia trazer para ele um crescimento, uma evolução, a sua iluminação. E ali mostra muito isso, da gente aceitar os nossos próprios desafios, as nossas experiências, para que a gente cresça e evolua. Que é só assim que a gente consegue trazer do submundo, daquele processo de escuridão que a gente vive, daquele caos interno, trazer toda essa sabedoria, essa luz que está interna. E na Bíblia ela mostra claramente isso. Ela mostra essa narrativa de como ele trouxe das sombras, das suas dúvidas, uma clareza muito grande. Ele trouxe a sabedoria de perdão, de aceitação, de aceitar o seu destino, de perdoar as pessoas, que é uma das coisas mais difíceis que se tem para se fazer. E dentro dessa mitologia ele mostra muito bem isso. Ele mostra tudo que ele estava passando. E isso nos conecta também muito mais próximo a ele. Quando a gente pega essa conexão humana de Jesus com a nossa, isso nos aproxima. Quando a gente se conecta com o ser divino Jesus, isso traz uma separação. A gente enxerga que a gente não consegue se aproximar dele. A gente não consegue ter essa aproximação. E é isso. E mostra um pouco isso também, até com os próprios discípulos, que eles não conseguem sentir essa aproximação, porque eles enxergam
um ser muito divino, esquece o humano. E a gente também acabou esquecendo o humano Jesus. Porque eles narram mais situações divinas. Mas dentro de cada entrelinha a gente enxerga o humano Jesus. E é nisso que a gente precisa se inspirar. Porque quanto mais a gente se conecta com a sua parte humana, mais a gente enxerga também a nossa divindade. A gente se conecta a nós mesmos. É através dessas dores que a gente se conecta um com o outro. Quantas vezes a gente já não sentiu mais empatia com o outro quando a gente vê que o outro está passando por questões similares às nossas? E a gente tem essa conexão maior. Quando a gente vê que todos são similares, todos são tudo união de um só. Estamos vivenciando uma individualidade, mas todos estão passando, cada um talvez de uma forma diferente, pelas mesmas questões. Então a mitologia que tem por detrás de Jesus, ela é muito grandiosa, é de um aprendizado muito rico, de trazer essa conexão, de entender que ele também passou por várias questões, ele lutou por isso e cresceu e evoluiu. Quando a gente entende isso, isso dá mais ação para a gente também persistir, para a gente crescer e evoluir. Então vamos trazer essa conexão, essa mitologia para a nossa vida. Quando a gente desconecta um pouco desses pseudo-fatos que geralmente são narrados por terceiros e olha as entrelinhas, onde a gente cresce e traz a sabedoria, a nossa sabedoria ancestral, traz o nosso crescimento. Bem, é isso. Se vocês curtiram, podem dar um like, curte muito, compartilha e até a próxima.